Então vamos continuar falando sobre a nossa mente, mas agora de uma forma diferente. Eu quero falar o método que eu utilizo nas minhas oficinas e que é um método que você vai utilizar aí na sua casa quando você for aplicar as dinâmicas, quando eu trouxer dinâmicas, brincadeiras. E esse método funciona muito e eu vou te explicar por que esse método funciona. Primeiramente, eu quero perguntar para você se você assistiu o vídeo anterior que eu expliquei sobre como é que funciona como é que funcionam os nossos hábitos hoje, veio da onde, né? Isso tá te fazendo bem, tá te fazendo mal? Você está com esse hábito hoje, reproduzindo isso, tá sendo um exemplo positivo ou negativo para os seus filhos? E qual é o resultado disso lá na frente? Como é que foi o resultado para você? Você está sendo um quebrador de paradigmas, de quebras de geração? Você está reproduzindo coisa certa ou errada dos seus antepassados? Você prefere passar isso adiante ou quebrar aqui? Se for coisa ruim, né? E se for coisa boa, passa-se adiante. Então tá, eu gostaria que você, se você não assistiu ao vídeo anterior, por favor, sinta-se à vontade, dá um pause aqui nesse vídeo, assiste. Esse é um vídeo meio sequencial daquele anterior, porque eu gosto muito de falar sobre a mente, o comportamento da nossa mente, o que influencia isso nos nossos hábitos. Antes de falar sobre o método, né, que eu utilizo nas minhas oficinas, eu quero continuar falando um pouco sobre a nossa mente. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas eu também sou um pouco terapeuta. Gosto muito de atender pessoas e ajudar pessoas com depressão. Eu já passei por uma época com depressão, busquei terapeutas e hoje eu atuo também paralelamente fazendo um trabalho de terapia com as memórias. Então, só para você entender que a nossa memória, elas estão ligadas a um emocional. Então, o que é a depressão? A depressão, ela é uma memória, são várias memórias sujas, né, com um emocional sujo. E elas vão se acumulando ao longo dos anos. A depressão, ela não acontece da noite pro dia, de um ano pro outro. É um acúmulo de tudo. Então, para te falar que eu também tenho esse conhecimento e explicar para você que se você tem um problema de depressão, alguma coisa do tipo, primeiramente você precisa trabalhar ele para poder entrar nas finanças. Inclusive, as pessoas que têm depressão, elas estão muito ligadas, assim, as finanças estão muito amarradas à depressão. Porque é como se estourasse um gatilho. As finanças mal administradas, ela impacta em todas as áreas. Se você tem interesse, né, de ter todas as áreas melhoradas, então comece pelas finanças. Só que infelizmente, se você está com um quadro depressivo, comece pela depressão, né? Trate esse quadro depressivo e depois você trate as finanças, que ela vai ser tipo melhorando todas as outras áreas. Depois você vai focando nas outras. Faz tudo devagar, mas você vai conseguir atingir o seu melhor. Então tá, voltando ao assunto. A nossa mente, ela traz muitas memórias com várias emoções. Então, o que você precisa saber? Você precisa identificar a sua memória, né? A sua memória e a emoção que você teve naquela memória. Se foi uma emoção boa ou ruim, né? Se foi ruim, pode ter certeza que se você gravou, tá? De todas as duas formas você vai gravar. Elas sendo emocional boa e emocional ruim, você vai gravar com intensidade. E acontece que você vai reproduzir isso na sua vida, tá? A mente da gente é uma forma, ela utiliza aquele comportamento lá do passado como uma espécie de parâmetro. Ele vai lá, busca qual foi a resposta que você encontrou naquela época e generaliza aquela forma que você saiu do problema e vai resolvendo os problemas da sua vida igual. Ele utiliza um método, é o mesmo método, a sua mente utiliza um método. Então, qual é o método que a sua mente está hoje atuando? Você precisa ver isso. Precisa saber se você está utilizando o método correto na sua mente para poder resolver, como nós estamos tratando de finanças, né? Mas para poder resolver finanças. Mas se você está utilizando o método no modo geral, como é que você está resolvendo seus relacionamentos, por exemplo? Né? Como é que a sua mente reage? Isso é muito importante você descobrir, tá? Para as finanças, é extremamente importante. Finanças está ligado ao emocional.
Se você não tem o emocional equilibrado, para você controlar suas finanças vai ser muito complicado. Você pode ter todas as técnicas do mundo, saber todas as informações corretas sobre educação financeira, mas se o seu emocional não estiver controlado, equilibrado, se você não entender, compreender, liberar perdão, fazer muita coisa, quando as suas finanças vão estar prejudicadas. Então, uma dica, né? Procure ajuda de profissionais que possam te ajudar a liberar todas essas memórias traumáticas que estão dentro de você, para você partir para a segunda fase, que é cuidar das suas finanças, tá bom? Então, voltando para o método agora. Como eu venho falando muito sobre emocional, e o método ele é voltado para o emocional. Qual é a criança? Toda criança que provavelmente você conhece e eu conheço, eles gostam de dar muita risada, né? Eles gostam muito de brincar, qualquer coisa é motivo para dar risada, e isso deixa eles muito maravilhados, muito felizes. Nós também, né? Só que hoje nós adultos, nós temos muitas responsabilidades, então não dá pra gente ficar dando gargalhadas o tempo todo como uma criança. Mas, para você ensinar sobre educação financeira para crianças, você precisa acionar o emocional positivo dela. Se você acionar o emocional negativo, vai ter muitos problemas. Primeiro que se você começar gritando com a criança para explicar para ela que educação financeira é bom, você precisa aprender, você precisa cuidar das suas coisas, você tem que ser organizado, você tem que ser econômico, não sei o que, você vai gritando. Essa criança vai crescer pilhada. Então, provavelmente ela vai precisar de um terapeuta, de um psicólogo, enfim, de ajuda profissional para curar o emocional. E até isso acontecer, ela já lascou com as finanças dela há muitos anos, tá bom? Então a gente tem que ensinar essas crianças a aprender sobre finanças brincando, né? Ativando o emocional positivo delas. E uma coisa bem legal para fazer sobre isso, falar de assunto tão importante e tão sério, é isso, você usando brincadeiras, dinâmicas, oficinas, e você pode criar elas na sua casa. Inclusive as dinâmicas, as oficinas que eu criei para trazer assuntos para as crianças, foi tudo brincando, tudo emocional, né? Foi tudo criativo, tudo usado da minha mente mesmo. Por exemplo, eu imaginei, poxa, elas precisam saber passar troco. Fui lá e comprei um dinheirinho, fiz uma brincadeira com dinâmica explicando como é que passa troco, tudo brincando. Poxa, elas precisam aprender sobre orçamento. Nas minhas oficinas eu explico sobre orçamento para as crianças, então elas têm uma noção do orçamento, qual é os hábitos que elas têm que ter dentro de casa, qual é o impacto do hábito dela dentro do orçamento, qual é o resultado disso na vida delas e dos pais. Será que os pais vão gostar dos seus hábitos? E aí depois eu faço tudo umas brincadeiras e vai valendo dinheiro. Quem acertar ganha dinheiro. Quem quer dinheiro? Eu! E aí eles vão brincando, se divertindo, vão aprendendo. E no final, eles vão para casa mega empolgados e chegam em casa e ficam contando para os pais, né? Pai, eu aprendi isso, aprendi aquilo. E além de tudo, eles praticam. E cobram. E ainda cobram dos pais os hábitos dos pais, né? Ué, por que você não tá fazendo isso? Por exemplo, eu tenho uma filha de 6 anos, como eu já falei pra vocês, e aí ela participa de várias oficinas minhas, então ela deve estar meio enjoada já de escutar, né? Tudo que eu falo lá. E aí quando chega aqui em casa, lógico, eu não sou perfeita, e às vezes você tá cansada, quer fazer alguma outra coisa e sabe que pula um método rápido, você sabe qual é o resultado e tal, você faz mais rápido. E aí ela pega e observa e fala assim, ai, você não fez isso. Ou então, por exemplo, uma coisa bem simples. Fui ao quarto, saí correndo, eu queria voltar, esqueci de voltar, esqueci a luz ligada. Ela fala, você esqueceu a luz ligada, né? Então tudo ela me cobra. Então a criança te cobra. Esses dias eu fui ao mercado com ela e aí ela falou assim, mãe, lá na oficina você ensina que a gente tem que fazer uma lista para fazer compra no mercado. Você não faz lista. Aí eu falei, faço, filha, eu faço sim, só que eu faço no meu celular. Eu não faço num papel como eu ensinei para eles, né? É uma forma que você tem de fazer, é a lista com a criança, né? Só que na correria do dia a dia, nem sempre eu participo ela da lista. Então ela acha que eu às vezes vou sem a lista. Então a criança cobra, tá? E se você ensinar ela brincando, ela vai te cobrar. Então olha só, toma muito cuidado com o que você vai ensinar, porque ela vai te cobrar. Esse é o melhor método que existe para ensinar educação financeira para crianças, ensinando brincando. Você vai usar a tua criatividade. Por exemplo, eu vou trazer aqui no canal atividades que você pode estar utilizando com coisas que você tem em casa, que você não precisa estar gastando dinheiro e comprando, né?
Só para te ter uma ideia, um exemplo de uma coisa que não tem muito a ver com educação financeira, mas que eu utilizei para explicar para minha filha. Ela me perguntou por que nós nascemos. Por que nós nascemos? Por que nós vivemos? Para quê? E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou explicar isso para ela, né? Bom, eu tenho a minha crença é religiosa. Então eu expliquei para ela, o que eu fiz? Eu fui lá na minha gaveta de talheres, eu tenho vários tipos de talheres, porque eu tenho um bebê, né? E tem ela, então eu vou ganhando também outros tipos de talher. Então tenho talheres frágeis, talheres mais resistentes. E aí eu peguei os pequenininhos, os grandes, e aí deu uns 8 talheres. Eu espalhei assim na mesa e coloquei na sequência e disse pra ela, eu fui explicando pra ela, olha filha, a gente nasce esse talher aqui. Aí mostrei, esse talher aqui, ele é forte? Ele é grande? Aí ela falou, não, ele é forte, não. Mas aí ele vai tendo as experiências e ele vai... Aí eu vou trocando. Então eu fui trocando e fui explicando pra ela como é que funciona, por que a gente nasce. E aí eu expliquei, será que o Papai do Céu quer que a gente seja esse talher aqui? Aí ela disse sim. Aí eu falei, então, por isso que a gente nasce. A gente nasce pra nos aperfeiçoar. O Papai do Céu quer que nós cresçamos também como pessoas por dentro. E pra isso a gente precisa ter as nossas experiências. E fui aproveitando a oportunidade, né? Pra tratar outros assuntos. Mas o que eu quero te falar? Você pode estar utilizando as coisas que você tem de casa, dentro de casa, para falar sobre educação financeira. Nada melhor do que o seu próprio ambiente para falar sobre educação financeira para crianças. Por exemplo, eu trouxe um vídeo falando sobre organização, né? Eu mostrei uma dinâmica de dinheirinho, organizando o dinheirinho. Você pode criar uma organização, uma dinâmica de organização. Pega, por exemplo, a gaveta da sua criança, né? Que provavelmente é bagunçada. A minha da minha filha é bagunçada. É uma coisa que eu venho trabalhando na organização dela constantemente. Então o que acontece? Eu peço pra ela pegar uma roupa, a dinâmica que eu vou te sugerir agora, tá? Inventei agora. O que você pode fazer? Você pode ir lá, puxa a gaveta e fala, tá organizada, tá arrumada? Provavelmente ela vai dizer que não, ou sim, né? Aí você faz, então tá bom, fecha ela aí e você vai escolher uma roupa e vai cronometrar. E aí você fala, eu quero roupa tal. E aí deixa ela procurar aquela roupa, ver quantos segundos ela leva. Depois você pede pra ela organizar aquela gaveta, né? Ou por cor, por tamanho, enfim, você e ela decidem como você vai organizar aquela gaveta. Depois que ela organizar a gaveta, você vai e pede a mesma roupa. E você vai mostrar pra ela que ela levou menos tempo pra achar. E aí você vai trabalhar a organização com ela. Filho, filha, você percebeu que quando a gente tem nossa vida organizada, é mais rápido, a gente sofre menos, a gente tem mais tempo pra poder fazer outras coisas, passear com o pai, passear com a mãe, estudar, brincar. Usa o cotidiano da criança. E ela vai ter que compreender que é melhor ser organizado, é melhor. E aí, quando ela aprender a ser organizada ali na infância, como é que não vai ser um adulto organizado? Não tem como. Ele vai ser um adulto organizado. E você acha que educação financeira, você precisa de organização? Totalmente. Se você é uma pessoa desorganizada, se você não consulta sua conta bancária com frequência, se você não tem um controle de anotações com frequência, se você não sabe como é que é o planejamento seu, como é que é o seu orçamento, e você não segue a risca, você não é organizado, como é que você vai prosperar? Como é que você vai atingir sua liberdade financeira? Então, organização é a base que a criança precisa aprender. Então você pode fazer as anotações aí na sua casa mesmo. O que ela precisa aprender, né? Para ter bons hábitos financeiros. E não espere por mim, vai fazendo as suas dinâmicas, né? Eu vou inventar as minhas aqui e vou compartilhar com você. Eu já tenho mais algumas inventadas e eu vou trazendo para você, né? Tudo o que eu tenho e você vai praticando aí. Tá bom? E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. E vou pensar aqui num outro assunto bem interessante para trazer para você no próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo, peça para os seus amigos se inscreverem no canal, né? Acione o sininho para receber os novos vídeos com novas informações, novas dinâmicas, novos assuntos. E que vai transformando a sua vida e automaticamente dos seus filhos também, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!